Construa sobre o alicerce correto. Esse é o tema do devocional de hoje. E em Mateus 7, 24 e 27 diz assim: Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Na história da mulher do fluxo de sangue, citamos esse trecho em Mateus 7, 24. E neste devocional quero aprofundar esse tema tão importante para os nossos dias superficiais, ter uma estrutura profunda firmada na rocha. Você já parou para pensar sobre o que Jesus disse a respeito de construir o alicerce, a fundação no lugar correto? O que seria esse fundamento? O que significa estar alicerçado na rocha? Jesus disse: aquele que ouve e pratica, ênfase do autor, é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Perceba que ele não fala que um construiu a casa mais bonita e o outro uma casa mais frágil. Casa mais simples, desculpa. Um construiu uma casa mais forte e o outro uma casa mais frágil. Não, a casa tem a mesma estrutura, o mesmo empenho, o mesmo investimento. A diferença é que onde cada uma está alicerçada, o alicerce muda tudo. A verdade é que construir uma vida em cima dos sonhos pessoais, de uma estrutura familiar, filhos, um padrão ou estilo de vida, é saber que é apenas a questão de tempo para que desmorone. Pois nenhuma dessas estruturas frágeis pode suportar o peso das adversidades, dos ventos que em algum momento sopraram contra a casa. Jesus deve ser o nosso firme fundamento. Em Mateus 5,45, Jesus disse: porque Ele, Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Com isso, aprendemos que coisas boas e ruins acontecem para todos. Não é se as tempestades virão, mas quando elas virão. E estar alicerçado em amigos, pessoas, trabalho ou qualquer outra coisa que não seja Jesus é o mesmo que está fadado à ruína. Pois nada disso é capaz de manter uma estrutura por muito tempo, mas a confiança inabalável do caráter e no conhecimento de Deus manterá a casa de pé, apesar das tempestades. Lembro de um momento em que construí a minha vida baseada na segurança dos meus pais. Cresci vendo eles como um casal de pastores, sempre os enxerguei como referência, vi eles tratando casais com os mais diversas crises no casamento, mas também os vi se divorciarem e tudo caiu. O divórcio dos meus pais desmoronou a minha estrutura porque durante muito tempo esteve firmada neles. Eu não sei em que você tem construído a sua vida, mas não existe alicerce confiável fora de Jesus. Eu lembro em que outro momento eu construí a minha estrutura, a minha mente, os meus sonhos num alicerce chamado filhos. E em 2019, eu e Samuel começamos a tentar engravidar, mas a gravidez não vinha. Passaram-se alguns meses e veio a primeira gestação, nós estávamos radiantes, só que de alguma forma eu havia construído a minha vida no sonho de ter filhos. Comecei a me imaginar como mãe, como eu faria, como organizaria a minha rotina, como eu organizaria os planos a partir da chegada dos filhos. Comecei a construir tudo em cima daquele sonho que estava se realizando, o sonho da maternidade. Com 6 semanas, eu perdi aquela gestação. Só que não parou aí. Nós continuamos tentando. E alguns meses depois, nós engravidamos de novo. Eram gêmeos. E novamente perdi a gestação. E então veio a terceira gravidez e perdi mais um bebê.
Era como se eu estivesse sempre reconstruindo a minha vida naquele sonho, e todas as vezes que eu perdia a gestação, eu também desmoronava. Então Jesus sempre me falava: filha, quando eu te levo a um lugar de deserto, é porque eu quero te ensinar coisas preciosas. Às vezes você pode achar que o deserto é um lugar de abandono, de solidão, de passar fome. O deserto é um lugar de comer a comida que Deus manda do maná. É o lugar onde você tem que amá-lo pela presença dele, porque vai faltar muita coisa. Mas se você estiver agarrado na presença dele, não te faltará nada. Uma forma melhor de traduzir o Salmo 23 seria: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. É muito mais poderoso, porque quando você entende que você pode sentir falta de algumas coisas na sua vida, você pode passar por algum tipo de escassez. Mas se o Senhor for o pastor da sua vida, ele nunca te faltará. E se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. E vamos para alinhando o coração. Perguntas e você responde no secreto. 1. Onde você tem construído a sua vida? Quais são os alicerces sobre os quais você tem edificado seus sonhos e esperanças? Responda. 2. Já enfrentou a situação em que os alicerces nos quais você confia mostraram-se frágeis diante das tempestades da vida? Como isso impactou sua perspectiva sobre o que é um fundamento sólido? Orando a palavra. Versículo para meditação, Salmos 26, 2, 3. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Tire um momento de conversar com o Pai e compartilhe, fique à vontade de compartilhar aqui com a gente as suas experiências. Deus abençoe e até a próxima leitura.